Gostaria de dar as boas-vindas aos senhores e às senhoras e convidá-los a assistir a um programa cultural e artístico, uma dialética entre a música e a ciência. Meu nome é Gilbert Gambucci e tive a oportunidade de dar concertos de piano em vários países de 4 diferentes continentes do nosso mundo. Também tenho o prazer de ser parte integrante do Instituto Trilógico Kepi e Pacheco, desde 1984. E agora estou falando com vocês aqui em uma de nossas unidades em Cambuquira, Minas Gerais. No programa que eu chamo Concertos Consciência, vamos analisar cientificamente temas interessantes e que precisam ser esclarecidos para que possamos viver nossas vidas mais plenamente e com mais significado. Espero que gostem do programa de hoje. Eu gostaria de perguntar para os senhores e as senhoras, o que você acha? As artes mostram uma realidade ou uma fantasia? Mostra uma coisa que é dentro da realidade mesmo? Ou é uma fantasia, uma utopia do artista que ele inventou? O que você acha? Porque a maioria das pessoas acha que as artes gosta mesmo, né? São uma beleza. Só que, infelizmente, meio realidade cotidiana é outra coisa. Então, as artes são meio uma coisa, perfumaria, tipo de coisa. Não é bem real. Mas se você analisa essa questão cientificamente, você pode notar que a sociedade em geral é cheia de elementos patológicos. Né? Nós temos muito inveja, arrogância, tem assaltos, corrupção, todo tipo de coisa que é contra da vida, vamos falar. Né? Ausência de bondade, né? Tem mentira, esses elementos que a gente fala, patologia. A sociedade hoje em dia é muito patológico. E essas questões são uma coisa fora da realidade do ser humano. Quer dizer, na essência do ser humano, na essência, ele é a verdade, ele é a bondade e a beleza.
Isso não resulta do estudo do ser. É um estudo metafísica, ou parte ontologia, esse campo, que estuda esse fenômeno. O que é o ser do ser humano? Porque é uma coisa tão vasta que é difícil até entender. Mas, na essência, a gente confirmar no Instituto Pacheco que, na sua essência, você é bondade. Você é a verdade e também você é a beleza. Então, neste sentido, todos esses elementos que nós temos na sociedade que é contra a bondade, contra o que é verdadeiro, genuíno, o que é contra a beleza, é uma coisa fora da realidade do ser humano, é uma coisa fora da essência dele. Imagina, neste planeta, o ser humano, ele cria uma existência, uma sociedade que não combina com a própria essência dele. Então, essa sociedade que a gente cria, nem a gente aguenta, né? Tão doentia. Então, quer dizer, é tão fora da realidade que os artistas estão mostrando, ou tentando mostrar, a verdadeira vida. Como Charlie Chaplin falou uma vez, que a vida deveria ser uma aventura bonita. A vida deveria ser isso, uma aventura do esplendoroso, do fantástico, que o Criador deu para nós. Então, se a vida não é bem assim, então olha como a gente está contra a criação, contra a natureza. Não só na natureza, nos campos, nas florestas, mas contra a natureza do ser humano. Então, neste sentido, as artes têm um papel significante neste campo, porque sabe que dentro do seu ser, você é estética, é um elemento fundamental. Então, a gente nota, por exemplo, no Renascimento italiano, um exemplo de como as artes agem. Quando os artistas começaram a florescer, nesta época, Renascimento, a gente fala, né? Então, o que aconteceu? Os artistas desta época, eles descobriram as estátuas de Greca antigo, da época helênica. Então, essas estátuas foram tão mais avançado do que ele estava fazendo, tão mais bonito, com mais conhecimento, mais estética, que eles fizeram quando eles descobriram essa? Eles começaram a copiar para aprender como faz a escultura, né? Como faz a pintura. Então, o que aconteceu? Tinha uma explosão artística. Então, nós temos Da Vinci, Rafael, Michelangelo dessa época, porque eles estudaram as estátuas da Grécia antiga, que foi altamente artística. Então, o que aconteceu? Foi um tipo de fenômeno que, quando os artistas desenvolvem, todos os outros setores da sociedade desenvolvem no mesmo tempo. Não um pouco depois, no mesmo tempo. Por quê? Porque todo mundo tem estética na própria alma, na sua estrutura. Você é esteta. Então, quando as artes desenvolvem, o resto da sociedade desenvolve no mesmo tempo. Então, nesta época, por exemplo, no Renascimento italiano, o que aconteceu? A filosofia da vida mudou, tinha descobertas científicas, uma depois da outra, tinha campos que nasceu, como a contabilidade, até o movimento comercial virou internacional. Então, hoje em dia, os comerciantes e o setor econômico não entendem muito bem que o que dá a situação melhorar é exatamente o desenvolvimento artístico. Vamos falar a uso de nós artistas, nós verdadeiros artistas, numa maneira adequada, numa maneira real, para colocar na sociedade bons sentimentos, boa vontade e tudo isso que a música dá. Música coloca o ser humano dentro da realidade do Criador. E é isso que a gente quer.
Eu aplico a ciência do cientista brasileiro Norberto Keppe. Ele é um psicoanalista e é cientista social mesmo, em vários sentidos. Então, eu aplico a ciência dele no campo artística, musical, das artes, porque as resultas são fabulosos. Né? Eu sou fascinado com os resultados dessa ciência na prática. Então, eu não sabia, antes de estudar a ciência do Keppe, eu não sabia que os pensadores deste antigo, né, Platão e Aristóteles, vários teológicos e filósofos antigos, até hoje, eles acham que o que faz a ligação entre esse mundo físico e o mundo metafísico, como a gente fala, o mundo eterno, espiritual. O que faz a ligação entre as duas? O que você acha? Porque o ser humano, ele mora nas duas. Ele é o único ser na Terra que mora no plano físico e metafísico. Por exemplo, os animais, eles moram neste plano físico, bem como as plantas e minerais, né, animais, mas o ser humano, ele tem essa capacidade, ele está aqui no plano físico, mas também se você pode contemplar eternidade, o que é eternidade? Se você tem a condição de contemplar isso mostra que você está dentro de lá já. Então, dá para notar na vida psíquica do ser humano, a gente está ligada com coisas além do tempo e espaço. E todo mundo sabe, um dia a gente morre no parte físico, mas o ser humano, ele continua. Ele é assim, ele é um ser eterno. Então, o que faz a ligação entre o mundo físico e metafísico? Isso é a questão. E eu espantei quando eu descobri que ele sempre achou que foi matemática, né? Desde os pensadores antigos. Imagina, eles acham que é a matemática que faz essa ligação. Por causa disso, nas escolas, obrigatoriamente você estuda matemática, porque eles acham que isso é fundamental na formação da mente do aluno. Ele precisa estudar matemática para ele poder pensar certo, ou não sei o que, lidar com tudo. Eles acham que faz essa ligação do mundo superior. Só que a gente não tem como confirmar isso. Matemática é um campo intelectual até pequeno. O aspecto do ser humano intelectual, é uma partezinha do ser. O ser é uma coisa vasta de sentimento, intuição, coisas que a gente capta a realidade que nem entende bem como. O intelecto é uma parte pequena. E a matemática, até dentro do campo intelectual, é menor ainda. Nem mencionar que tem coisas na matemática que são erradas mesmo, né? Então, imagina pensando que essa faz a ligação entre os dois mundos. Na matemática, por exemplo, sabe que uma menos 5, o número negativo, não existe. Não existe uma menos 5 microfones. Né? Isso não existe na realidade. É uma teoria, uma maneira de pensar fantasioso para fazer fórmulas, para você pode explicar coisas no universo através da matemática. É meio fora isso, viu? Então, o que faz essa ligação, então, entre o mundo físico e metafísico, se não é matemática? Então, é exatamente a questão da estética, da beleza, das artes. Essa parte, por exemplo, por que as igrejas, as melhores igrejas, por que eles são tão bonitas? A arquitetura normalmente é fantástico, né? Quando tem condições. Normalmente eles são um esplendor na cidade, né? Dentro da igreja tem a escultura dentro, tem pintura em todo lugar, tem música. Então, o uso das artes, por quê?
Porque isso faz a ligação para o ser humano entre esse plano físico e o plano eterno. A gente fala metafísico, meta, além do físico. Então, as artes têm esse papel, sim, para fazer essa ligação entre os dois mundos. Esse mundo eterno, onde tem esses valores certos, eternais, de bondade, né? Então, olha o significado do verdadeiro papel do artista. Então, só que na sociedade hoje em dia não tem muito atenção, não valoriza as artes, pensando que é uma coisa supérflua, uma perfumaria, ou não sei o que, as pessoas acham que não é muito coisa. Mas, na realidade, a gente confirma que a estética faz parte da própria alma do ser humano. Então, não é que as artes são importantes, eles são necessários no desenvolvimento do ser humano, psiquicamente falando, na alma dele, e socialmente falando também. Essa ligação, porque por causa disso a gente fala que são analistas psicossocial, né? No trabalho do Norberto Keppe, a gente analisa questões psíquicas internamente, da alma do ser humano, e o que ele coloca na sociedade também, o aspecto social. Então, normalmente as duas têm uma ligação direta, é psicossocial. Então, as artes são fundamento. E se não tem um desenvolvimento na região artística, nada vai para frente. Não adianta colocar uma dinheirão, tem muito dinheiro, recebe uma verba, não sei o que, uma fomenta, e coloca neste campo. Só dá briga, dá corrupção, tem um pouco de desenvolvimento, uma épocazinho, e quando o verbo acaba, não tem nada de novo. Quer dizer, não foi investida numa maneira dentro da sociedade, dentro de normas culturais, porque falta da arte, falta de desenvolvimento artístico. Onde tem um desenvolvimento artístico, o resto da sociedade desenvolve também. Então, o dinheiro, neste caso, serve o ser humano, e não o ser humano servindo o dinheiro. A gente precisa ficar atrás do dinheiro, o foco, tudo é nisso, né? Então, o ser humano, ele não nasceu para servir o poder econômico, ou quem tem mais dinheiro, ou fica só atrás do dinheiro 24 horas por dia. E não é isso. O campo da economia, o campo financeiro, é uma resulta de civilização, até uma resulta secundário. Então, as artes são básicas, as artes, ciência, cultura, isso é civilização. E outros campos, como o campo financeiro, econômico, isso é secundário. Hoje em dia é invertida, tentando colocar como base da civilização o numérico, matemática, quer dizer, o dinheiro. Mas dinheiro, o parte econômico, não tem a capacidade de agir nesta maneira. Não é, porque não é verdadeiramente a base de nada, né? O parte econômico é uma resulta da civilização. Então, realmente, a gente precisa admitir, que até forçada, admitir que as artes são uma coisa fundamental na sociedade. Nós precisamos embelezar tudo para a gente entrar na realidade. Eu vou falar uma coisa que talvez você pode estranhar um pouco. Para a sociedade entrar na realidade, precisa seguir o que as artes mostram. Precisa adaptar das artes. É isso que a gente quer.